um amém mais forte? Amém! Bom, né? Bom estarmos aqui. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. E a gente vai escavar alguns tesouros aqui nesse capítulo. Neemias, capítulo 2. Nós vamos continuar falando a respeito de restauração. Semana passada nós ministramos a respeito de restaurar os muros da intimidade com Deus. E nós vamos continuar nesse tema e vamos continuar mexendo um pouquinho nesse capítulo 2. Mas eu quero começar essa pregação dizendo que Deus não te trouxe aqui para te espancar, para te humilhar. Deus te trouxe aqui hoje porque você é filho dele. Nós somos filhos do Senhor, amém? Nós somos filhos, como todo pai, ele quer acariciar os seus filhos. Como todo pai, ele quer reconhecer os seus filhos. E eu creio que nessa noite Deus tem coisas boas para falar ao nosso respeito e ao nosso coração. Vamos então abrir a Bíblia, vamos ler o capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 1. Versículo 1 do capítulo 2 até o verso 8. Sucedeu que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava eu pondo vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria o meu rosto triste, estando a cidade e os lugares dos sepulcros do meu pai assolados, e tendo sido consumado as suas portas, derrubada e queimada a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? Então, diga comigo, orei. Obrigado. Ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha do seu lado assentado junto dele: quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltará? E prouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais o rei: se ao rei parece bem, deixe-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do palácio e da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Fecha seus olhos, por gentileza. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua presença, e nós queremos que o Senhor ministre nossos corações. Nós não queremos que saia da nossa boca palavra de pensamentos humanos, de pensamentos, ó Pai, ou achômetros nossos, mas que saia, Senhor, a palavra do teu Espírito a ministrar o nosso coração, a ministrar a nossa alma, a ministrar a nossa vida. Eu me coloco, Senhor, à sua disposição. Eu me coloco, ó Pai, como aquele que nada sei, que nada posso, mas, Senhor, eu me coloco também como instrumento a qual é escolhido do Senhor, para que nessa noite possa ser, ó Pai, o condutor, para que nessa noite possa ser o mensageiro, a qual o Senhor usará para ministrar o nosso coração. Nós estamos aqui rendidos aos teus pés, nós estamos aqui prostrados aos teus pés. Eu tenho plena convicção, ó Pai, que nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te exaltar, nós estamos aqui porque cremos no Senhor, nós estamos aqui porque queremos mais de ti, precisamos mais de ti, nós estamos aqui porque ansiamos mais a sua presença. Pai, eu sei que muitas vezes os cânticos que saem dos nossos lábios, mesmo assim não conseguem expressar aquilo que somos, aquilo que temos, ou aquilo que precisamos ser, ou aquilo que queremos. Pai querido, mas nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra diz
que nós não sabemos muitas vezes nem como orar, mas o Teu Espírito, ó Pai, interpreta, o Teu Espírito com gemidos inexprimíveis, ó Deus, interpreta aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que queremos expressar. Por isso, nesta noite, Pai, que não seja eu, mas o Senhor falar através de nós, a ministrar a nossa alma, e que possamos sair daqui renovado, que possamos sair daqui, ó Pai, reabastecido, que possamos sair daqui, Senhor, refortalecido, que possamos sair daqui, Senhor, cheio da graça, que possamos sair daqui cheio de vigor, que possamos sair daqui cheio de expectativa, que possamos sair daqui cheio da alegria do Senhor, que possamos sair daqui, ó Pai, como nós somos vencedores, como nós somos campeões, como nós somos filhos de Deus da luz, filhos de um Deus eterno, filhos de um Deus poderoso, que saímos daqui com a cabeça erguida para encarar as dificuldades, para encarar a adversidade, ó Pai, que nós temos que enfrentar, porque não há vitória sem luta, não há vitória sem luta, não há vitória como não tiver a luta é necessária para que os vitoriosos possam sobressair, e os vitoriosos são os seus filhos, e nós te pedimos assim, Senhor, comunica a tua vontade conosco, comunica a tua vontade conosco nessa noite. Nós não estamos aqui fiados nos nossos entendimentos, nós não estamos aqui seguros nos nossos conhecimentos, mas nós estamos aqui dizendo: Deus, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais, e por isso queremos nos entregar mais, por isso nós queremos nos doar mais, por isso nós queremos, Senhor, ser mais sensível à tua voz, mais sensível à voz do teu Espírito. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Será que eu posso contar com tecladista hoje? Posso? Obrigado. Aleluia. Querido, nós vamos hoje continuar aqui nesse texto, e eu tenho certeza e plena convicção de que Deus, Ele quer bradar no nosso meio. Eu não sei se muitas vezes eu tenho plena convicção de que eu vou conseguir ser esse canal. A verdade, João Batista, aquele grande profeta, um dia perguntaram para ele: quem que você é? E ele respondeu. As pessoas viam ele como profeta. João era um grande profeta, João era um sucessor, alguém que veio na frente para abrir o caminho. E mais um dia ele vai dar uma resposta para o povo. Ele disse assim: olha, eu sou a voz que clama nesse deserto. Uma pregação simples, uma pregação humilde, uma pregação bem contundente. E o tema da pregação de João sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós um reino, e é o reino de Deus. E um dia João Batista, ele, a respeito de batismo com o Espírito Santo, e a respeito de Jesus quando estava chegando, ele disse assim: olha, está vindo aqui alguém que é muito maior do que eu batizo com água, mas está vindo aqui alguém que vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo. E esse aí eu não sou nem digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Então muitas vezes a gente vem para o púlpito fiado nos nossos entendimentos, nas nossas confianças, mas a verdade é que nós estamos aqui como você, nós estamos aqui à disposição de Deus para que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado. E ele tem me despertado para esse livro de Neemias. A verdade, Deus tem me despertado para que eu possa, no livro de Neemias, trazer ensinamentos para a minha vida, e sendo eu pastor da igreja, poder contribuir como servo que quer servir você com a palavra de Deus, daquilo que tem servido para nós. E no capítulo 2 é interessante, porque vai falar coisas poderosas aqui, mas eu queria mostrar para você esse personagem chamado Neemias. A verdade, o seu pai, ele era sacerdote. A verdade, Neemias, ele vem de uma linhagem real. Neemias não era um homem qualquer. Estou pregando já, irmão, fica tranquilo que Deus já começa a falar. Neemias não era um homem qualquer, irmão. Ele não estava, quando nós falamos que ele estava numa posição boa, é claro, a profissão dele exigia um caráter leal. A profissão a qual ele exercia exigia sim de um homem de integridade, de honestidade, porque ninguém iria colocar como copeiro de um rei um bandido, um camarada que tinha um caráter débil. Ele era um homem exemplar e ele gozava de uma posição boa naquele reinado. Só que ele estava ali trabalhando, mas ele era escravo. Porém,
Neemias, ele vem, a verdade, se Nabucodonosor não destrói Jerusalém, se Nabucodonosor não destrói aquilo ali, ele estava ali como príncipe, ele é de uma linhagem real, ele era um homem que dentro dele tinha princípios e valores bem firmados a respeito de quem ele era. E é da mesma maneira nós precisamos ter dentro de nós princípios e valores bem firmados. Nós podemos estar numa situação talvez adversa, nós podemos estar numa situação difícil, mas quando você tem valores bem afirmados dentro de você, de quem você é e quem Deus é na sua vida, nada te move. Mas aqui ele está como um escravo servindo ao rei, numa posição boa. Mas ele vai trazer alguns princípios que nós precisamos colocar na nossa vida. O meu desejo como pastor hoje é que possamos sair daqui não com mais uma pregação, não com mais um tempo de gritaria, não com mais um tempo de euforia, mas que possamos sair daqui e restaurar algumas coisas nas nossas vidas. Porque quando eu e você, a gente vem para a igreja, eu venho esperando algo. Eu venho crendo que algo pode acontecer, porque a minha Bíblia diz que aonde 2 ou 3 no nome dele reunido está, algo acontece, porque ele está presente. Então eu venho com expectativa, de repente eu venho com um pãozinho, de repente você veio com um peixinho, mas Deus pode pegar isso e multiplicar, e alimentar a nossa vida. A verdade, hoje eu vim aqui com um peixinho, e talvez com uma migalha de pão, mas Deus pode pegar esse peixinho, essa migalha de pão, e trazer uma reprodução e alimentar a nossa alma. Por isso que você não pode vir aqui esperando algo do pregador, mas esperando algo de Deus. Porque muitas vezes, irmão, é um pedacinho de pão que a gente vem. Às vezes é um pedacinho de peixe, mas Deus, ele usa isso, ele multiplica isso, e ele alimenta você. Então a expectativa de Deus nessa noite é que saiamos daqui restaurando coisas que precisam ser restauradas na nossa vida. E Neemias vai nos ensinar. A Bíblia diz que Neemias, depois de orar, depois de sentir dor, depois de jejuar, depois quase de 4 meses de jejum, de oração, a Bíblia diz que no 20º, no mês de Nissan, ele vai entrar na presença do rei. A Bíblia diz assim, que o vinho estava posto, o vinho já estava no local, então ele vai pegar a bandeja de vinho para levar para o rei. Agora preste atenção, a gente pensa que o rei era um bebum, a gente pensa que o rei só bebia vinho. A verdade, quando você vai na Bíblia, o vinho tem um sentido de alegria. E essas ocasiões a qual ele era servido diretamente por Neemias, era dia que o rei estava alegre. Era o dia que o rei, ele tirava para abençoar as pessoas. Era aquele dia que o rei tirava e dizia assim, hoje eu estou alegre. Sabe aquele dia que a gente levanta alegre? Tem um dia que você levanta alegre. Tem um dia que está chovendo, mas você levantou alegre. Você levantou bem. E o rei, quando ele levantava disposto, quando ele levantava assim, com o seu espírito bem alegre, então ele dizia, manda o copeiro trazer vinho, porque hoje é o dia de alegria, e hoje eu vou fazer alguma coisa pelo meu povo. Então, ele pega essa taça, ele pega essa bandeja, e ele vai entrar na presença do rei. E hoje o tema da nossa mensagem é essa, entrando na presença do rei. Diga para o teu irmão, entrando na presença do rei. E quando ele entra na presença do rei Artaxerxes, ele vai ter uma grande experiência. O rei olha para ele e diz assim, ei, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Por que você está abatido? Você não está doente. Olha o rei dizendo, você está com problema no teu coração. O que você tem, Neemias, não é um problema físico. O que você tem é um problema espiritual. Você está com seu coração triste. Neemias fica surpreendido. A palavra de Deus diz que Neemias temeu. A Bíblia diz que Neemias se temeu e ficou apavorado. Por quê?
Porque o rei poderia pensar o seguinte: Neemias está me servindo de mau grado, eu vou matá-lo. Neemias está me servindo de qualquer jeito. O rei poderia dizer: não é permitido entrar na minha presença tão abatido, tão triste dessa maneira. E aqui eu começo a pregar dizendo para você que quando eu e você entramos na presença do grande rei, que não é rei Artaxerxes, que não é rei terreno, um rei divino, quando você entra na presença dele, seja abatido, seja alegre. Ele conhece o nosso coração e ele ministra a nossa alma. Ele fala conosco, ele sabe quem somos, ele conhece o nosso nome. Como o rei Artaxerxes reconheceu que aquele homem não estava bem, e Neemias fala para ele dizendo assim, aqui fala assim: eu nunca tive diante do rei triste. Tipo assim, como que ele sabe que eu estou triste? Se eu nunca tive triste na presença dele. Quando você tem um irmão que ele entra todo dia na igreja assim, ó, você então vai acostumar e vai falar: o zangado aí, né? O irmão zangado está chegando, não é assim? Mas Neemias disse: eu nunca tive triste na presença dele. Como é que ele sabe que eu estou triste? E aqui eu quero dizer para você que Deus sabe tudo, Deus te conhece, querido. É por isso que a presença do rei é necessário que eu e você entremos constantemente. Porque é lá, é na fonte, é na presença do rei Jesus Cristo, que conhecendo os nossos problemas, conhecendo a nossa debilitação, conhecendo as nossas mazelas, que ele vai restaurar a nossa vida. Ontem aqui, Deus me disse assim: olha para essa mulher. E eu olhei para aquela mulher que estava aqui. Olha para esse homem. E eu olhei, e ele disse: olha para aqui o que está acontecendo. Eu olhei, e ele me disse: mas na casa não é assim. Eu disse: Deus, o Senhor conhece o que eu sou na minha casa. O Senhor sabe o que eu sou lá na minha cama. O Senhor sabe o que somos fora daqui, distante daqui. O Senhor nos conhece. Nós temos que entrar na presença do rei. Neemias se entristece, Neemias se abate, e Neemias tem que responder alguma coisa. Quando estamos na presença de Deus, e quando Deus começa a ministrar o nosso coração, nós temos que dar alguma resposta para Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas como deveria acontecer, porque nós não respondemos a Deus de acordo. Um dia eu disse para o irmão: irmão, para de mentir. Para de mentir, irmão. Aquele dia Deus me... Sabe quando você fica incomodado? Quando você olha para uma pessoa e fala: cara, esse cara aqui está mentindo. E eu quero que ele saiba que eu sei que ele está mentindo. E eu falei: Deus, não me mete nisso, não me mete nessas confusões. Às vezes eu sou igual a Jeremias, irmão. Senhor, arruma outro. Eu sou criança, eu não sei falar. Arruma a valsa, arruma alguém mais intrépido. Fala com esse povo, me tira dessa enroscada. Eu disse: irmão, eu sinto da parte de Deus que você é um mentiroso. E eu sinto, irmão, de falar com você hoje que Deus quer ouvir você falar a verdade para Ele. E ele ficou olhando para mim. E eu disse: irmão, você não quer falar, mas eu vou falar o que Deus quer que você fale. Deus quer ouvir da sua boca que você é um pecador, um miserável, um mentiroso, um falso. Ele quer que você fale para Ele que você é um fraco, um desanimado, um abatido, um zangado da vida. Porque mesmo Deus te conhecendo, Ele quer ouvir você, e Ele quer te responder. Ele quer que você responda aquilo que Ele vai falar para você. É como esse costume que temos, eu digo mau costume. Como é que está, irmão? Tudo bem. É tudo bem, é todo dia, tudo bem. Mas aí, pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, está difícil as coisas, pastor. Mas você não falou que estava tudo bem? Você não falou que estava tudo bem? Como é que você está, filha? Tudo bem. Então está tudo bem. Não é assim? Então eu digo, às vezes é um mau costume. Um dia um pastor me ensinou, falou: não fala mais tudo bem, tenta dizer assim: estou melhorando. Eu falei: não consigo, mas eu vou tentar. Como é que você está, irmão? Estou melhorando. A verdade, nós estamos melhorando. Na presença do rei nós temos que ser verídicos.
Na presença do Rei nós temos que ser autênticos. Na presença do Rei nós temos que ser quem somos. Nós não podemos mudar ao subir aqui. Nós não podemos mudar ao pegar o teclado. Nós não podemos mudar ao pegar o telefone. Nós não podemos mudar ao pegar ao computador. Nós temos que ser o que somos diante de Deus. Hoje Deus está dizendo assim: entra na minha presença, porque eu sei como você é. Eu conheço o seu DNA. Eu sei quem você é. Eu conheço você. Neemias, você está com um problema, não é de enfermidade. A sua alma está abatida. Isso é problema do coração, Neemias. Então Neemias vai dizer ao rei: Rei, como eu não estaria triste, estando a cidade dos meus pais, o sepulcro dos meus pais, os muros caídos, as portas queimadas a fogo. Nabucodonosor foi lá e destroçou tudo. Está uma miséria, Senhor. Tudo está arrebentado. Como não estaria eu triste? A presença de Deus, quando nós entramos, irmão, e quando Deus começa a ministrar a nossa vida, muitas vezes a gente vai ter que reconhecer: Senhor, o que eu queria ser eu não sou. O que eu queria fazer eu não consigo. Senhor, o que eu queria fazer para o Senhor, eu não tenho nem força para tentar. Senhor, eu sei que eu preciso ganhar almas. Eu sei que eu preciso ser melhor. Eu sei que eu preciso ser uma mulher mais autêntica. Eu sei que eu preciso ser um homem mais sincero. Mas eu tenho fraqueza, eu não consigo. Foi o que Neemias, o que Deus estava falando, que o problema de Neemias não era externo, era interno. E quando na presença do rei a gente é sincero diante dele, o fraco sai forte, o desanimado sai animado, aquele que não andava volta a andar, aquele que estava enfermo volta a ser curado, aquele que não conseguia vencer as debilidades, as mazelas, começa a vencer, porque nós estamos sendo sinceros diante de Deus. Nós estamos sendo sinceros diante do Rei da Glória. E Ele não vai deixar a gente da mesma maneira. Como não estaria eu triste, Rei? Sendo a cidade, os problemas que ela tem, eles estão em miséria. Rei, me deixa que eu vá lá para restaurar. Me deixa eu ir lá para contribuir. Me deixa eu ir lá para fazer alguma coisa. E de repente o rei olha para ele e diz assim: o que tu me pedes agora? Oh, Rabachandaramanai. Na presença de Deus, irmão, não é só paulada. Na presença de Deus não é só reconhecer as nossas mazelas e fraquezas. Na presença do rei, muitas vezes ele vai olhar e falar assim: o que tu precisa? O que realmente tu queres? O que tu necessita, Valsa, para ser aquilo que eu quero que você seja? Neemias, o que tu me pedes agora? O que é que tu está me pedindo? Irmãos, na presença de Deus, quando há o relacionamento de ouvi-lo, de falar, Ele vai falar para a gente nunca sai da presença do Rei de qualquer maneira. Nós não vamos sair daqui de qualquer maneira. O que tu me pedes agora, Neemias? O que tu está me pedindo? Muitas vezes nós não sabemos responder para Deus. Se eu perguntar para algumas pessoas: o que você vai pedir para Deus agora? Eu não sei. É uma multidão de coisas que eu nem sei. Eu me lembro de uma ocasião onde o presbítero José foi convidado para receber uma oração há uns anos atrás. E eu estava junto naqueles dias. E o pastor chamou esse rapaz, o José Roberto, para que ele pudesse receber uma oração. E o pastor foi direcionado e perguntou para ele: o que tu queres que Deus faça na tua vida? E ele respondeu, eu lembro da resposta, uma das respostas eu lembro: eu quero que o Senhor salve a minha família. E ele começou a responder outras coisas. E o pastor insistivamente dizendo: o que tu queres que Deus te faça? Até o momento que não houve resposta, houve um silêncio no céu.
A igreja continuou na sua adoração, no seu mover, mas aqui aconteceu um silêncio. O que tu queres que Deus faça? De repente, nós ouvimos um clamor: eu quero filhos. E Deus está dando no que está. Muitas vezes nós achamos que o nosso rei, o nosso Deus, tem que adivinhar o que queremos, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não é porque eu sei a necessidade dos meus filhos que eu não quero ouvi-los falar: pai, que vontade de comer aquele churrasco que o Senhor fazia. Pai, que vontade de comer aquele peixe que o Senhor pegou aquela vez. Não é porque eu sei que está faltando algumas coisas que Deus não quer ouvir. Pai, o Senhor sabe o que eu preciso. Está lá Pedro, lá na beira do rio. Pedro resolve pescar e diz para os discípulos: eu vou pescar. Jesus mandou esperar, mas eu estou cansado. Vão pescar, não pegam nada. Quando está voltando, Jesus está na barranca, foguinho aceso, peixinho na brasa, pãozinho na brasa. E ele pergunta: pegaram alguma coisa, moçada? Nada, pegamos nada. A pescaria está ruim. Jesus já estava com o peixinho, Jesus já estava com o pãozinho preparado para os discípulos. Jesus, Ele quer ouvir você falando: pai, eu preciso disso. Eu preciso disso, pai. Como eu, pai, gosto de ouvir os meus filhos falar: pai, eu preciso de uma bicicleta nova, pai. Mesmo talvez sem condições de comprar a bicicleta nova, você quer ouvir isso? Porque você está se sentindo alguém útil para os seus filhos. Você se sente alguém necessário para os seus filhos. Você se sente um mantenedor para os seus filhos. Você se sente o responsável pelos seus filhos. Alguns não têm filhos ainda, mas quando tiver, você vai observar que você vai se sentir bem quando o seu filho pedir algo até que não tem, porque ele vai olhar e ver você como um pai que provê. E Deus quer que você, na presença do Rei Jesus, possa vê-lo como provedor na sua vida. Vê como alguém que não é um Deus útil, porque Ele é muito mais que isso, mas Ele é um Deus que quer ouvir você falar das suas verdadeiras necessidades. Ele quer ouvir você falar realmente aquilo que você precisa, porque Deus sabe que muitas vezes pedimos tanta coisa que não precisamos. Muitas vezes pedimos tantas coisas que não há necessidade. O que tu queres, Neemias? O que tu me pedes agora? Sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Pastor, o senhor preparou essa mensagem, ela está no meu coração há muito tempo. Mas eu cheguei em casa hoje, semana puxada, fim de semana puxado. Cheguei em casa 2 horas, 1 hora. Falei: vou dormir, Senhor. Fala comigo enquanto durmo. Eu tenho uma facilidade, irmão. Eu servi um tempo o exército e a gente fazia vigílias. Uma vez me colocaram para proteger o local que a gente hospedava. E ali então tinha vários locais principais. O primeiro local principal era a entrada. O vigia não podia dormir. Então você ficava em sentido de posição com o seu fuzil. E o fuzil colocado a baioneta. Se dormir, espeta você. E você tinha que ficar de sentinela. E o sentinela era trocado de hora em hora. E não é assim. Tinha que ficar na posição que você poderia se defender, defender os seus amigos que estavam dentro e defender o local. Mas tinha também a casa das armas, que eram 2 soldados que ficavam em posição, não podiam sair, porque qualquer violação, qualquer roubo àquele lugar, ali tinha granada, ali tinha pistola, fuzis, munição, era local intocável, impenetrável. Era lugar que tinha que ser protegido. Mas um dia eu estava naquele dia, irmão. Eu tive um dia de folga, eu passei, eu farriei, eu não era crente naquela época. Porque crente não farreia, né, irmão? Crente só glorifica, aleluia. E naquele dia eu estou diante da casa das armas, está trancado, está com grade. E eu falei: não. Por mais que
tranqueira, ninguém entra aqui, porque tem o cara lá na frente, tem os soldados do meio do pátio. O cara para chegar aqui tem que matar todos esses caras aí. Não vai chegar. E naquele dia tinha uma caçamba, um carrinho de pedreiro. Vou dormir aqui. Deu horário, eu bati o relógio. De 15 minutos tinha que bater o relógio na casa de arma. Vou dormir 15 minutos. No carrinho de pedreiro, sabe? Tinha um carrinho lá, o pedreiro estava trabalhando. Era noite, eu estou dormindo. De repente eu escutei um grito. E o grito dizia assim: 37! O que você está fazendo? Os bandidos entraram aí. Eu fiquei apavorado. E eu estava com os coturnos desamarrados, porque aquilo aperta. E eu não sabia como amarrar. E aquilo é difícil de amarrar, irmãos. Eu levei uma pena naquele dia de um mês, sem poder lavar roupa. Se não lava roupa, também não troca. Sem fazer barba. É a coisa mais vergonhosa no exército. Porque a norma é coturno brilhante, fivela de cinto tem que refletir a sua imagem, e o seu rosto tem que estar impecável. Então era o bicho preto no meio de todo mundo. Barba, tudo sujo. Foi a pena. Mas um dia o sargento Carlos, ele olhou para mim, acho que ele teve pena, e disse assim: eu vou te ensinar uma coisa. Vem cá. Deita no carrinho. Eu deitei, dorme. Eu dormi assim. Falei, esse cara vai me matar. Sabe quando você dorme assim? Fecha o olho, 37. Mas a desconfiança era tanta, porque esse cara vai meter o fuzil na minha cabeça, ele vai me espetar com essa baioneta, ele vai fazer alguma... vai jogar formiga aqui, era assim, alguma coisa. Fecha o olho, 37. Quer mais 30 dias? Não, senhor. Não. De repente eu vi um negócio entrando na minha boca, falei, ferrou. E no exército não é assim, a voz do sargento é ordem. Não abra o seu olho, 37. Mesmo que eu queira. Eu vi um negócio entrando na minha boca e falei, cara, o que será que é isso? Abre a boca, 37. Morde, 37. Põe a mão para ver o que é, 37. Era um palito de fósforo. Cara, sargento, é um palito de fósforo? O que você vai pôr fogo em mim? Não, eu vou te ensinar uma coisa. O que você vai me ensinar? Eu vou te ensinar a dormir acordado. Sargento, mas fecha os olhos, 37. Como que dorme com os olhos? Como é que dorme acordado? Você vai aprender. Fica 1 hora aí. Eu fiquei. E eu gerei o hábito de dormir acordado. Hoje eu não uso mais o palito. Porque ele dizia que o soldado, ele tem que estar atento a qualquer movimento. O soldado, ele não pode desamarrar o seu coturno. O soldado não pode tirar o seu coturno. O soldado não pode tirar a sua farda, porque a farda militar é uma das fardas mais difíceis de ser colocada. Ele dizia, 37, a farda de um soldado não sai, o boné não sai, o jaleco não sai, a calça não pode sair. Você pode estar até sem zorba, mas a parte de cima tem que estar no lugar, porque você, de repente, é necessário você atuar em qualquer hora. Você tem que aprender a dormir acordado. Eu aprendi, eu durmo acordado. E Deus, Ele usou isso, Ele usa isso para ministrar a minha alma dormindo acordado. Eu prego dormindo. Eu luto dormindo. Quando eu sonho, eu levanto mais cansado do que quando deitei, porque eu estou vivendo. E eu quero deixar isso aqui para você. Você precisa dormir acordado. Soldado de Cristo não tira seus coturnos na época de guerra. O soldado não pode tirar as suas vestes na época de guerra. E nós estamos na época de guerra. E nessa noite Deus falando comigo. A minha esposa me trouxe café. Acorda, meu amor. Está dormindo demais. Eu falei, você que pensa, querido. Você que pensa. Eu estou aqui já pregando na igreja. Eu já estou aqui ouvindo Deus falar para mim, filho, não faz esboço não, porque hoje eu vou usar espontâneo você, eu tenho mais liberdade de usar você espontâneo como você é. O que tu queres, Neemias?
o que tu me pede, Neemias. Como é que está você? Você está dormindo? E dormindo mesmo? Ou você está dormindo acordado? Eu não sei o que Deus vai usar. De repente Ele vai usar outra coisa, irmão, na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos dormindo. E dormindo, e dormindo, e dormindo. Mas Deus quer nos ensinar hoje, mesmo que fechemos os olhos, mesmo que deitemos na cama, mesmo que desbrucemos o travesseiro, mesmo que repousemos e falemos assim: cansado estou e vou dormir em paz. Mas a nossa alma está sendo ministrada por Deus. Aqui eu abro um parênteses para ministrar o teu coração. Certa ocasião Deus disse assim, em algumas dos seus sermões, Ele disse assim: estará dois dormindo, um subirá e um ficará. É claro que se for os dois cristãos, os dois sobem, mas Ele está dando um exemplo, que ninguém salva ninguém, só Ele que salva a gente. Estará dois no campo, um sobe e um fica. E a experiência que eu tenho para você, e eu quero ministrar o teu coração, é dizer o seguinte: seu corpo pode estar abatido numa cama, descansando, mas a sua alma tem que estar liberada para Deus ministrar a sua vida. Porque à noite ou à meia-noite você pode ouvir o clarim dos anjos e Jesus, o noivo, vindo buscar a sua igreja. Não pensa que nós vamos ouvir somente com os ouvidos, mas nós vamos ouvir com a nossa alma. O meu mestre está me chamando, o meu rei está me chamando. Chegou o momento que a eternidade me aguarda, entrando na presença do rei. O que tu queres? Neemias olha para o rei e diz assim: rei, se é do teu agrado, se é da tua vontade, se é do teu querer, se é a possibilidade, meu rei, porque o nosso rei não é mandado por homem. O nosso rei nós não podemos bater no peito e falar: se o Senhor não me abençoar, eu meto o pé em tudo e acabo com tudo. Senhor, eu sou o tocador da tua igreja, se o Senhor não fizer o que eu quero, Senhor, eu paro de tocar. Nós não podemos diante do nosso rei. Nós temos que, como Neemias, reconhecer a autoridade de Artaxerxes, reconhecer a autoridade do nosso rei. Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo, e se agrada o teu coração, e se o Senhor quiser me conceder, deixa-me ir para aquela cidade, para que eu a edifique. Aí então ele começa a fazer um pedido para o rei: meu rei, me dá uma carta para que eu possa atravessar toda a província sua, para que eu possa passar de ponta a ponta e não haja empecilho, meu rei. Lembra que Neemias está escravizado, lembra que Neemias está debaixo do rei Artaxerxes. Ele não tinha autonomia para passar nas cidades. Me dá carta, meu rei, para que eu passe. Me dá carta, meu rei, para que eu possa atravessar as suas províncias. Me dá uma carta, meu rei, para que aonde eu passar e a bandeira dizer que é o teu reino, eu possa ter liberdade, eu possa ter acesso, eu possa ter a travessia segura. Nós precisamos pedir cartas para Deus, querido. A Bíblia diz que quando Neemias recebe aquela pergunta: que tu queres? A Bíblia diz assim: e eu o dei. Que tu queres, Neemias? E ele diz: e eu o dei. Neemias fez uma oração relâmpago. Não dava tempo para mais jejum, não dava tempo para mais oração, não dava tempo para mais clamor, não dava tempo para ajoelhar. Que tu queres, Neemias? E ele diz: e eu, está no texto, orei. Ele rapidamente no seu espírito, ele falou: Deus, o que eu faço? O rei está perguntando o que eu quero. Senhor, o que eu preciso? E espontaneamente o Espírito ministrou o coração dele. O Javé, o nosso Deus, o Kadosh, o Santo de Israel, ministrou o coração dele e disse: pede uma carta para atravessar toda a província. Querido, quando estamos na presença do Rei Jesus, você pode ter certeza, se você pedir aquilo que realmente você precisa, Ele vai te dar.
Muitas vezes, irmã Valsa, nós achamos que Deus é tardio. Não é. É porque pedimos coisas que talvez Ele olhe e diz: se eu der isso aqui, vai estragar essa vida. É como mulheres. Eu acho que Deus está me usando, eu acho. Às vezes eu fico assim: Senhor, eu falo com esse público aqui todas as vezes. Às vezes eu sei até problema de alguns. Senhor, como que eu vou falar sabendo de algumas debilidades às vezes? E Deus fala comigo: fecha os olhos, pregue dormindo, não olhe as pessoas, olhe o que eu estou falando. É como mulheres às vezes, impossibilitada de ter um filho. Deus, eu quero filho, quero filho, quero filho, quero filho, quero filho, quero filho. Deus dá um filho. Aí então agora o filho virou uma idolatria. Não posso ir na igreja porque o filho nasceu. Não posso ir na igreja porque está frio para o filho. Não posso ir na igreja hoje porque está tarde para o filho. Eu não posso sair porque hoje está chovendo, o filho está aqui. Deus às vezes Ele quer até abençoar, mas muitas vezes Ele sabe que nós temos uma tendência para idolatrar tudo aquilo que queremos e achamos que é melhor para nós. Mas Deus falou, o rei falou para Neemias: o que tu queres? E ele disse: eu quero cartas. Nós precisamos falar com Deus. Deus, nós estamos em território inimigo. E eu quero uma carta escrita do Senhor para que eu possa ter passagem. E Jesus já deu essa carta. Jesus em Marcos capítulo 16, Ele diz assim: olha, vão e pregue a toda criatura, encontrando demônios expulsem, encontrando enfermos curem, encontrando os mortos ressuscitem, e usem o meu nome. Essa é a carta que precisamos do rei. A Bíblia diz que o nome de Jesus Cristo tem poder no inferno, tem poder na terra, debaixo dela e no céu. O nome de Jesus é poderoso. Essa é a carta do nosso rei. Aonde você for, aonde você entrar, em qual situação você estiver, se você usar e mostrar a carta no mundo espiritual e dizer: aqui está a carta, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o inferno será abalado. Será abalado. Quando a dificuldade chegar na sua empresa, quando a dificuldade chegar no relacionamento, quando você vê que as tentações se aprimoram, se fortalecem, quando você se sentir fraco, debilitado, quando você se sentir aquém daquilo que você realmente é o momento de você pegar a carta do rei e falar: Senhor, aqui na tua carta está escrito que o sangue de Jesus tem poder, está escrito que o teu nome tem poder. Entrando na presença do rei, houve um silêncio. Terceira hora, Jesus está crucificado. E Jesus vai sentir uma das maiores dores. A dor que Jesus sentiu na cruz não foi do chicote, não foi dos pregos somente, mas ali ele vai sentir uma dor e ele vai expressar uma dor. E ele vai dizer uma palavra em aramaico e hebraico. Como que era? Eloí, Eloí, lama sabachthani. Aí ele diz assim: Senhor, por que me desamparaste? Ali na cruz houve a maior dor de Jesus, porque ali na cruz houve uma separação dele com o Pai, porque na cruz estava ali alguém representando o meu pecado, o seu pecado. E Jesus, e nós sabemos que todo pecado faz divisão entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Naquele momento Jesus realmente morreu. Houve uma separação, e ele sentiu na cruz a dor da separação, e ele exclama dizendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, por que me desamparaste? Houve silêncio. O mundo espiritual observando, os demônios observando, e provavelmente os demônios olhando e falando: aquele que se achava o Cristo morreu. Mas de repente, irmão,
Jesus vai fazer uma visita. Jesus vai fazer um passeio. O corpo vai para o sepulcro. O corpo vai ser sepultado. Mas o Jesus, que além do corpo, ele vai fazer uma visita. E a Bíblia diz que ele vai buscar uma chave. Do quê? Do quê? Da morte. Ele vai diante daqueles dizer assim: olha, morri, ressuscitei, estou aqui para tomar aquilo que você tomou daqueles que eram meu, porque eu vou devolver a ele. Houve um silêncio. O mundo espiritual achou que o divino não ressuscitaria, mas ele ressuscita em glória, e está entre nós em glória, e está glorificado, e está realmente diante do trono do Pai. A Bíblia diz que há uma intercessão diante do Pai ao nosso respeito. Entrando na presença do rei: que tu queres, Neemias? Me dá uma carta e me faça algo mais. Me dá uma carta para o chefe do teu jardim, para o chefe daqueles que cuida da tua mata, para que eu possa receber madeira para edificar as portas e os muros de Jerusalém. Eu quero começar a concluir aqui dizendo o seguinte: que na presença do rei, quando realmente há esse ponto de comunicação, você pode pedir, querido, que ele vai se agradar e vai fazer. O rei pega então, manda o escriba, o escrivão, escreve aí: por onde passar Neemias, eu quero carta branca. Por onde passar Neemias, ninguém o impede. Não está no texto, mas quando você vai estudar a história, vou te falar de história, amém? Vou te falar de algo que está na cultura. Vou falar para você de algo que está atrás. Não pense que Deus desejou relatar tudo aqui. Mas quando você vai mais a fundo, você vai ver que Neemias, nessa conversa, ele vai olhar e falar coisas para o rei que não estão aqui. E são importantes também. Nesse bate-papo, ele lembra o rei que ele não é um homem qualquer. Ele diz assim: olha, rei, eu estou aqui te servindo, eu estou escravo, mas porque Nabucodonosor venceu o nosso país. Mas a minha linhagem é real. Se aqui não estivesse, eu estaria lá como príncipe. E Artaxerxes vai agora colocá-lo como governador, para que pudesse ir para Jerusalém e edificar. Sabe como eles faziam isso? Neemias se ajoelha. Neemias se ajoelhou, o rei desembanha a espada, põe no ombro direito, no ombro esquerdo e põe na cabeça. E diz para o escriba: escreve as cartas, que está saindo aqui da minha presença um ex-copeiro, que agora vai ser governador da sua cidade. Levanta, Neemias, porque agora você deixa de ser copeiro, agora você deixa de servir vinho, agora você deixa de servir-me para servir o seu Deus. Eu quero dizer para você hoje, querido, que muitas vezes estamos na condição de escravo, mas Deus quer que você se ajoelhe hoje, para que Ele possa dizer: levante daí um governador, levante daí para governar. Quando Deus cria Adão e Eva e diz assim: põe nome nos animais, governe essa terra, multiplique sobre ela e encha essa terra de pessoas como você. Hoje Deus quer que você se prostre diante dele para sair para governar, Luciana. Não para ser governada, mas para governar o mundo, governar as situações, governar as divergências que vão surgir. Neemias levanta dali. Você pode ver que mais para frente ele vai dizer assim: eu era o copeiro do rei, sou mais. Deus quer te dar autoridade hoje para você governar. Governar o quê, pastor? Governar o seu controle,
governar as suas atitudes, governar o seu temperamento. Quando você vai estudar temperamentos, diz que tem 4 temperamentos. Eu lembro de 2: flemático, sanguíneo. Tem uns que dizem: eu tenho um pouco de cada. Eu não nego que isso possa acontecer, mas olha, você tem que ter a personalidade de Cristo dentro de você. Você não tem que ser fleumático, você não tem que ser sanguíneo, você tem que ser de Deus. Você tem que aprender que Deus quer te levantar hoje para você governar seus temperamentos dentro de casa. Só nós homens sabemos quais são. Só você, mulher, sabe quais são. Neemias levanta dali um novo homem. Meu rei, me dá carta para que o seu funcionário, de toda a mata do seu reino, quando eu dizer a ele possa me dar madeira para edificar as portas, o templo e os muros. Neemias sai dali com livre acesso. Você quer sair da presença de Deus hoje no sentido de terminar o culto com livre acesso? Porque amanhã, Valsa, eu não sei porque Deus está me dirigindo muito a você, mas você sabe, amanhã pode ser dia de adversidade. Mas você, com essa autoridade, você vai ter autoridade para governar aquele momento. Mas como, Valsa, pode ser amanhã também, para o casal, um momento de grande abundância. Mas você vai aprender a governar aquele momento. Neemias sai dali outro homem. Mais para frente nós vamos continuar trabalhando para a gente ver o que vai acontecer. Neemias recebe tudo que precisa do rei. E ele termina no verso 8, dizendo assim. Ele termina no verso dizendo assim: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do palácio e a porta da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Sabe por que Deus vai abençoar a gente? Outras versões dizem assim: e o meu Deus me fez abençoar. Me fez abençoar. Outras versões dizem assim: e o meu Deus me fez prosperar. Talvez aí tenha uma versão assim: e o meu Deus me fez prosperar. Mas a minha aqui diz assim: ele me deu tudo, porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Querido, quando a boa mão de Deus está sobre nós, pode até parecer que nada acontece, mas você tem certeza, pode ter certeza que a bênção chega, que a provisão chega, que a prosperidade chega, que a graça chega, que aquilo que você precisa chega. Eu quero orar hoje com você sobre esse tema, entrando na presença desse rei. Precisamos restaurar isso. Aquela oração dirigida por controle remoto, Deus ouve. Irmão. Aquela oração mecânica, rapidinha na mesa: Senhor, abençoa o alimento, amém. Deus ouve. A Bíblia diz que o rei prontamente disse para Neemias: Neemias, que tu queres, o que tu me pedes? E a Bíblia diz assim, bateu vírgula, e ele diz assim: orei. E ele começa então a pedir ao rei. Eu quero dizer para você que até aquelas orações rápidas no carro, Deus está ouvindo. Aquela oração de joelho, Deus está ouvindo. Aquela oração de pé, Deus está ouvindo. Aquela oração deitada, Deus está ouvindo. Mas Ele quer que você saiba que as boas e poderosas mãos de Deus precisam estar sobre nós. Esse dia eu estava ajoelhado aqui, diante de Deus, e Deus falou para mim: faz uma aliança comigo, filho. Eu falei: Deus, mas como assim? Deus já fez uma aliança conosco. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Esta aliança que estamos não é a aliança do Antigo Testamento, mas é a aliança da graça.
Na aliança da graça, Deus não pede somente 10%, Ele pede a nossa alma, Ele pede o nosso coração, Ele pede tudo de nós, a ponto da gente começar a afirmar que nada somos, nada temos e tudo é dEle. E o que somos também depende dEle. Isso é debaixo da graça. Gente brigando porque um diz que tem que dizimar, o outro diz que não. Mas a verdade é que nessa nova aliança, tudo que somos, ou tudo que temos, vem de Deus. Quando você entende isso, meu irmão, acabou o problema. As boas e poderosas mãos de Deus ficam sobre nós. E aqui Deus olhou para mim e disse assim: eu quero que você faça uma aliança comigo. Eu orando, chorando, falei: Deus, eu vou fazer essa aliança. Eu fiz uma aliança com Deus. Nós precisamos fazer alianças com Deus. Nós precisamos voltar a entrar na presença do Rei. Nós precisamos voltar a entrar na nossa intimidade, chorar diante de Deus e falar: Deus. E quando aqui estou dizendo, não estou dizendo que já estou fazendo, mas estou dizendo que precisamos fazer. Eu não estou aqui batendo no peito e dizendo: eu faço tudo, faço o que eu estou pedindo. Eu estou aqui batendo no peito e falando assim: olha, precisamos fazer, para que as poderosas mãos de Deus possam estar sobre nós. Vamos orar? Vamos orar?